Olá, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso livro Proteção das Marcas de Propriedade Intelectual, Combate à Pirataria. Temos aqui também a chance de entrevistar alguns autores, que iniciaremos com o Vinícius Warg, Miguel Pereira Neto e José Carlos Guido. Nossa intenção será falar um pouquinho sobre o livro, sobre a importante missão que é o combate à pirataria e mais a nossa importante tarefa também, que é o trabalho que envolve a revitalização do centro da cidade de São Paulo. Elementos fundamentais que envolvem a cidadania. Sem cidadania, não temos a expressão pelo social, pelo cidadão, por tudo aquilo que desejamos por uma cidade mais humana. Iniciaremos agora diretamente perguntando ao Vinícius Warg. Vinícius Warg, que é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro fundador e coordenador do Comitê de Relações de Consumo do IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento das Relações Empresariais Internacionais, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da FEComércio e sócio do escritório Emericiano Baggio e Associados. Vinícius Warg, especialista de primeira hora em Direito do Consumidor, que foi um dos autores e entrevistados do livro de combate à pirataria. Indo direto ao ponto, gostaríamos de saber, Vinícius, acerca de quais os principais motivos para as pessoas adquirirem produtos pirateados. Nós gostaríamos que você desse aqui a sua opinião e retratasse, nesse contexto, o que seria necessário para que pudéssemos transformar a cidade de São Paulo numa cidade mais humana, mais cidadã. Com você a palavra, Vinícius. Doutor Armando Rovai, boa tarde. Inicialmente, muito obrigado pelo convite de hoje, de participar dessa importante obra. Realmente isso, acho que toca a todos que estão aqui. Nós me senti realmente muito honrado pelo convite. Claro, sobretudo também pelo convite da obra, quando você nos convidou para que a gente falasse um pouco do livro. Gostaria de aqui de parabenizar o Dr. Miguel Pereira Neto, o Dr. José Carlos Guido, meu companheiro contemporâneo de Mackenzie. Uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, respondendo à questão, eu já queria até me valer de algo que eu achei interessantíssimo no livro. Eu vi que algumas perguntas, depois que li a obra quando acabada, algumas perguntas elas são feitas de modo idêntico para várias das pessoas, para vários dos entrevistados. E é curioso notar que isso serviu no livro como um sistema quase de complementar. Então, quando as pessoas tiverem a oportunidade de ler a obra, elas vão ver que as visões elas são muitas vezes diferentes e ao mesmo tempo complementares. E essa pergunta que você me fez, que eu tive a oportunidade de tratar um pouco no tema, eu tive o cuidado de olhar o que outras pessoas responderam e vi que algumas pessoas responderam de maneira diferente. E isso não quer dizer nada, mas eu acho que a resposta, inclusive, as pessoas têm visões diferentes. Respondendo diretamente à pergunta, sendo objetivo, eu acho que a questão da pirataria está intimamente ligado com preço, com valor, com a questão econômica, de quanto que isso representa para o consumidor. O consumidor tem produtos piratas e falsificados no centro da cidade, em todas as capitais do Brasil e também em outras cidades importantes, de uma maneira muito acessível, muito fácil, ou seja, isso é oferecido com uma facilidade muito grande e com uma falsa impressão, e esse talvez seja um grande problema no mercado de consumo, com a falsa impressão de que a pessoa está adquirindo um produto que ele está tendo algum tipo de benefício.
né? Olha-se a questão econômica e não se olha todos os problemas que muitas vezes estão por trás daquele produto. A gente pode chamar a atenção aqui para óculos, medicamentos, sapatos, tênis, produtos eletrônicos que são comprados muitas vezes por um valor muito menor, né? Não preciso dizer para vocês, é óbvio que quando geralmente não, né? Produtos piratas não há nenhum tipo de cobrança de impostos, e isso, em tese, já coloca aquele produto no mercado por um preço muito mais competitivo, né, que um produto, que uma loja que vende o produto num shopping center, numa loja de rua, né? De modo que essas pessoas, quando compram um óculos, quando compram um medicamento, um cigarro, elas não têm, às vezes, a percepção de que isso realmente pode ser um problema muito sério. São questões que invariavelmente levam a problemas de saúde, né, dos consumidores, há problemas de acidente de consumo de todas as ordens, pessoas que têm problema de retina por conta de óculos falsificado, equipamentos que explodem em certas circunstâncias, medicamentos falsos, cigarros que têm composições que muitas vezes as pessoas nem sabem o que tem, né? E isso tudo causa problemas seríssimos para as pessoas, né? A grande verdade é que a pirateria é um mal para a sociedade e que a sociedade, de fato, precisa se organizar para que a gente não tenha produtos falsificados e nem pirateados. Muito obrigado, Vinícius. E aqui a gente faz algumas observações, porque justamente, diante até do que você vem colocando, nós partimos para a segunda questão. Nós separamos, na live de hoje, algumas questões, 3 questões para cada um dos entrevistados, que elas são concatenadas. E a segunda questão, que vai ser dirigida a você, é justamente o que justifica aqueles que compram e vendem produtos pirateados. E o que leva a isso? Me parece que determinadas situações sociológicas, antropológicas, também são causadoras do ensejo da aquisição. Mas nós nunca temos em vista do que leva aqueles que vendem os produtos, aqueles que compram. Nós podemos até detectar elementos que são constantes, mas aqueles que vendem não são muitas vezes detectados. Queria ouvir, e acho que os nossos aqui espectadores, isso aqui vai ser transformado também em um podcast mais adiante, os nossos ouvintes gostariam de ter a oportunidade de terem a tua observação a respeito. Eu acho que, do ponto de vista de quem comercializa, é o lucro sem visão nenhuma, ou seja, o lucro pelo lucro, né? O lucro inconsequente de quem vende e que não tem a mínima preocupação com os danos que são causados à sociedade. Pessoas que, jogar produtos ilegais no mercado de consumo, porque esses produtos são impróprios, né? E o próprio CDC disciplina esses produtos como impróprios. E também há problema de ordem penal. Acho que o doutor Miguel, aqui na sua fala, vai poder explorar isso, o criminalista que vai poder explorar isso com muito mais propriedade. Essa certamente não é minha seara, não é área criminal, mas nós sabemos que, né, para quem compra isso, há implicações de ordem criminal, me parece, né? Então, uma sociedade organizada, justa, não pode conviver com produtos falsificados e produtos pirateados. Eu, quando fui entrevistado pelos organizadores da obra, e essa pergunta é muito boa, ou seja, como combater e como extirpar isto do mercado de consumo, da sociedade brasileira, e eu cheguei à conclusão, que não é conclusão nenhuma, né, que não existe uma bala de prata, não existe uma forma única de você resolver um problema sério. Outros países de primeiro mundo, convivem com isso, mas certamente adotaram políticas muito mais efetivas, né, políticas muito mais assertivas, que têm feito que esses produtos não fiquem à disposição das pessoas, né? Nos Estados Unidos, que é uma sociedade, me parece, uma economia muito mais organizada, tem um mercado de consumo muito mais organizado que o brasileiro, a gente vê que isso não é uma coisa tão
fácil de se constatar, né? Você não encontra com tanta facilidade produtos falsificados, produtos pirateados, quando você anda as ruas, né, nos Estados Unidos, o que é algo diferente no Brasil. No Brasil, com muita facilidade, as pessoas encontram produtos falsificados, pirateados, contrabando, né? Então, eu acho que essa obra, nesse aspecto, vai dar uma importante contribuição, né? Porque, como eu disse, os artigos e o que os especialistas trataram, trouxeram, certamente pode ser uma importante contribuição para que a gente consiga melhorar essa situação de pirataria, né? Essa situação de produtos falsificados no Brasil. Isso traz dano à sociedade, isso traz dano para as pessoas, na minha área em específico, que é a área, né, que é a minha área de concentração acadêmica, que é relações de consumo, que é o próprio CDC, os acidentes de consumo são frequentes. O Dr. José Carlos Guido, que foi membro do PROCON, sabe que nós temos lá no PROCON uma Câmara Técnica de Acidentes de Consumo, ou seja, que só trata problemas de consumo, de situações em que a exposição do consumidor, né, a saúde do consumidor é colocada em risco, e nós sabemos o quanto isso custa, o quanto isso é danoso para a sociedade. Vinícius, como última questão que eu te coloco, e eu escolhi a dedo as pessoas que seriam hoje entrevistadas. Você tem essa visão, como alguns outros aqui entrevistados, do duplo grau de visão, que assim eu chamo, porque você conhece os dois lados do balcão. Você é um advogado empresarial, você é um advogado que conhece a área do contencioso civil, e você trabalhou no PROCON, na defesa do consumidor, atuante na defesa do consumidor. E você foi um dos autores do livro Atualidades na Proteção das Marcas de Propriedade Intelectual no Combate à Pirataria. Eu tenho aqui vivenciado um trabalho árduo de gestores para tentar realmente, de verdade, e tenho visto um êxito para conseguir, de fato, minimizar os efeitos da pirataria e conseguindo realizar efeitos de sucesso. Qual a sua visão do que era e do que é hoje? Eu tenho uma visão muito positiva, de que melhorou muito. Eu queria saber, a tua visão é concordante com a minha? Doutor Armando, concordo contigo em gênero, número e grau, e me valho de um exemplo. Se nós pegarmos no mercado de consumo, muitos fornecedores, até algum tempo atrás, a gente percebia que existiam produtos falsificados ou produtos pirateados vendidos dentro da sua plataforma, dentro das suas estruturas, né? Se nós fizermos uma simples pesquisa no Google ou no Tribunal de Justiça, nós vamos ver uma série de demandas de pessoas que, às vezes, compram um determinado produto, acham que estão comprando um produto não falsificado, um produto original, e muitas vezes, até porque isso também é uma questão importante, né? Alguns produtos são tão bem feitos, né? São falsificações tão bem feitas, que existem casos de empresas que fabricam, eles têm dificuldade em detectar aquela falsificação, né? Isso acontece. E o que a gente percebe é que o mercado de consumo, que no Brasil, verdade seja dita, está mais maduro, ele caminha cada vez para essa maturidade. Certas situações a gente vê que existe avanço no combate à pirataria. Então, são empresas sérias que estão realmente fiscalizando os seus sites, fiscalizando os seus pontos de venda, e estão se organizando para que eles não contribuam por esse tipo de situação. Eu acho que sim, doutor Armando, eu acho que assim, a gente tem caminhado bem, mas, ao mesmo tempo, acho que nós temos ainda um bom caminho pela frente. Eu afianço que isso tem acontecido também na região central, na região da 25 de março, nas adjacências do Brás, as empresas, os shopping centers da região têm agido de maneira a combater efetivamente a pirataria no trabalho de diligência dos seus gestores. Muito obrigado, doutor Vinícius, fico muito feliz de tê-lo aqui hoje e espero tê-lo em próximas oportunidades também. Vamos lá, dando continuidade à nossa entrevista de hoje, chamar o Dr. José Carlos Guido, aqui presente também. O Dr. José Carlos Guido, como eu já tive
a chance de dizer, uma sumidade na área de defesa do consumidor, foi diretor do Procon por mais de uma década, de fato, um grande conhecedor do sistema de defesa do consumidor no Brasil inteiro. Eu, como um ex-secretário nacional do consumidor, tive a oportunidade de conhecer diversos itens do sistema de defesa do consumidor, ou seja, nuances próprias dos PROCONs municipais, estaduais, e posso dizer que o José Carlos Guido é realmente uma pessoa que conhece as nuances e os detalhes da defesa do consumidor, e por conta disso, gostaria de fazer perguntas específicas com respostas objetivas, José Carlos Guido. Então, a primeira delas seria: qual produto pode ser considerado mais prejudicial ao indivíduo, ao cidadão, enquanto essa falsificação, enquanto a possibilidade de ser pirateado? Na sua opinião, com a sua experiência, quais os produtos, portanto, que mais prejudicam os indivíduos? Doutor Armando, um prazer enorme participar da live. Aproveito para agradecer o nobre colega Dr. Miguel Neto, o Vinícius, grande amigo, colega de turma, milita na área do consumidor também. Obrigado. Eu como militante da área se não me falar, quase 30 anos, né? Porque me formei em 93 e desde então já mexo. Na época de faculdade já estava no Procon. Mas, enfim, fui estagiário lá e fiz carreira. É uma área que eu conheço um pouco, mesmo o Armando falou demais que sua sumidade, mas eu conheço um pouco, como eu falei mesmo, eu milito bastante, né? Milito no meu dia a dia com o consumidor. E uma área que eu gosto muito de fazer é essa área, o preventivo, a consultoria, né? O contencioso administrativo, eu conheço bastante. Enfim, conheço bem o sistema nacional, eu conheço a defesa do consumidor por um todo. Tá? E a pergunta é bem interessante, por quê? Porque que produtos, né, que a gente pode pensar que são os mais perigosos, mais nocivos à saúde e segurança do consumidor? Eu elenco aqui 3 produtos, o colega Vinícius já tinha falado aí, mas eu vou retomar. Alimentos, os brinquedos e medicamentos. Né? Por quê? Precisamos pensar em 2 princípios básicos de Código de Defesa do Consumidor, que é a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Quando a gente fala de alimento, é consumidor num todo. O alimento falsificado vai causar algum dano à saúde e segurança dele. Quando falamos de brinquedo, nós vamos falar de um ente que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a criança, que ela é hipossuficiente e vulnerável na relação de consumo. E a partir do momento que se coloca um produto pirateado, um produto falsificado no mercado dirigido a esse grupo de pessoas, que são as crianças, fica muito mais grave, muito mais prejudicial à saúde dela. Isso, então, pode também o brinquedo nesse aspecto. E o medicamento também, né? O medicamento, principalmente as pessoas mais idosas, por exemplo, que fazem uso maior do medicamento, né? Então, o idoso também é considerado vulnerável e hipossuficiente na relação de consumo. A gente fala de medicamento, a gente está vivendo aí a fase Covid, e não sei se vão recordar, mas logo no início aí da pandemia, quando estavam falando da vacina, tal, os camelôs aí do centro da cidade estavam vendendo já a vacina, né, contra a Covid. Então, você vê a que nível chega a coisa. Uma coisa que eu esqueci de dizer no início, que esse trabalho feito pela PEC é muito importante, principalmente com relação à revitalização do centro de São Paulo. Né? Eu tenho acompanhado bastante esse trabalho, sei que é um trabalho árduo, difícil de ser feito, mas vai ser feito, como o próprio combate à pirataria. Hoje em dia, a gente já vê que está muito melhor do que 10, 15 anos atrás. O Estado aqui, a cidade de São Paulo, esses produtos pirateados eram muito mais vendidos sem fiscalização, sem uma proteção maior do consumidor. Mas hoje, isso aí já a gente não vê tanto. Né? Existe, claro que existe. Por quê? A partir do momento que tiver a pessoa que compra, vai ter o pirata. Então, não tem jeito, tem que cortar o mal pela raiz. Mas também é utopia de nossa parte falar que nunca mais vai ter um produto falsificado ou pirateado. Mas claro que cabe o quê? A educação, cabe a explicação, informar as pessoas, né, do produto, o que é o produto original, o que é o produto falsificado, e tentar colocar na mente desse consumidor, desse adquirente desse produto, que aquele produto pode ser o barato hoje, mas vai ser o caro lá no futuro.
Tá? Então, basicamente, esses 3 produtos, doutor Armando, alimentos, brinquedos e medicamentos, que eu vejo que são os mais passíveis de uma pirataria, né? Uma falsificação, uma adulteração e tudo mais. E a pirataria tem uma coisa muito estreita com o direito do consumidor, né? Porque quando a gente fala de um produto impróprio ao consumo e ao uso, o próprio artigo 18, no parágrafo 6º, fala que são impróprios ao uso e consumo. E o inciso 2 fala produtos o quê? Pirateados, falsificados, adulterados, burlados, enfim. Então, tudo a ver. A pirataria tem tudo a ver com a defesa do consumidor. E o próprio Código de Defesa do Consumidor abomina, né? Ele não gosta que você trate, que você venda um produto que seja pirata, que seja falsificado ou adulterado. Então, basicamente, são esses 3 produtos que eu entendo que tem tudo a ver com relação ao consumidor. E, doutor José Guido, diga para nós, segundo a sua visão e dogmaticamente, qual a sua opinião desses produtos nessa área que seriam mais prejudiciais quando analisados, que causariam mais malefícios, se dá para analisar malefícios ao consumidor. Ao consumidor, porque, obviamente, tratando-se de remédios, evidentemente, os males podem causar até a morte. Sim. Uma criança se colocar na boca um determinado produto, um brinquedo, também pode acarretar a morte ou danos que pode a vida inteira o indivíduo carregar consigo esse problema. Mas, pelo menos estatisticamente, se o senhor tem algum dado, alguma média de problemas que isso corriqueiramente vem acontecendo? O que eu tenho notado nesses anos, é que a gente acompanha a defesa do consumidor, a questão da pirataria, o que mais tem incomodado mesmo os órgãos de defesa do consumidor e próprios de metrologia e tudo, é a questão dos brinquedos, né? Brinquedos por quê? Porque eu falei desde o início, o brinquedo está ligado direto à criança, e a criança, na visão do legislador, quando criou o código, o próprio estatuto da criança, tudo, fala da vulnerabilidade e da hipossuficiência. Então, não simplesmente você fazer um produto, importar um produto, colocar no mercado. Por exemplo, quando tem o selo do Inmetro, né? O que é o selo do Inmetro? É uma certificação dizendo que tem uma segurança por aquele produto. Então, se você compra um produto falsificado, que não existe um real selo do Inmetro, que é uma exigência legal, ou que eles falsifiquem também, tem gente falsificando o selo do Inmetro, a certificação também, existe isso também. Se você vende um brinquedo, por exemplo, solta uma roda de um carrinho, uma criança de uma determinada idade, e a criança engole aquilo, pode causar um malefício para ela, pode causar até a morte. Ou mesmo produtos, se for um produto atóxico, que cause algum produto de intoxicação na criança. Ela colocou na boca, ou mesmo uma intoxicação alérgica na pele, alguma coisa assim. Então, isso tudo, eu falo do brinquedo, porque o brinquedo está ligado diretamente à criança, e a criança é vulnerável na relação. Claro que sem deixar de lado a questão do medicamento, que tem tudo relativo à saúde do consumidor, de repente pode tomar um medicamento falsificado e pode causar morte, pode causar o quê? Um problema para o resto da vida daquele consumidor, né? O alimento, sim, o alimento pode causar também um problema, pode causar uma morte, tudo, mas ele também vai alcançar um número indeterminado de pessoas. Todos os consumidores estão sujeitos àquele alimento. Então, eu acho que eu não temo assim um percentual do que seria mais grave ou não. Eu entendo, no meu modo de ver, que tudo que tem relacionado à criança e ao idoso, por exemplo, são produtos ou serviços que podem causar algum problema a esses 2 tipos de consumidor, tem que ter uma atenção maior. Não pode se colocar simplesmente no mercado de consumo sem ter um controle, sem ter uma vigilância e tudo mais. Doutor Carlos Guido, eu gostaria de saber se o senhor concorda comigo numa observação que eu faço a respeito de um certo preconceito que existe. Nós da PEC trabalhamos com o mercado popular no circuito de compras da cidade de São Paulo. O mercado popular é focado em produtos mais baratos, não produtos, e que fique claro, não produtos pirateados. Os produtos mais baratos são produtos com origem lícita, produzidos de acordo com a devida regulamentação. No entanto, o que nós percebemos
percebemos, eu como advogado tenho percebido há tempos, eu tive a chance na minha vida de ter sido superintendente, presidente do IPEM em São Paulo, que é um braço do Inmetro aqui no estado de São Paulo, como toda unidade da federação possui o seu IPEM, que são braços do Inmetro, de que grandes magazines, grandes lojas conhecidas no mercado nacional têm nas suas prateleiras produtos destinados, seja para crianças, para idosos, para pessoas adultas, sem a devida certificação do Inmetro, que é aquele certificado creditado pelo Inmetro, e que são, portanto, fora da regulamentação legal, e que não são considerados. Então, existe um preconceito dos produtos que são modestos, que são mais baratos e lícitos. O senhor concorda comigo que existe esse preconceito, inclusive das autoridades públicas existentes, que é um preconceito que me parece que só porque são produtos destinados às classes menos favorecidas. Eu entendo que exista esse tipo de preconceito. O senhor concorda comigo? Sim, doutor Armando, concordo plenamente. Veja bem, não é porque, como o senhor bem falou, que é a questão do preço. Não é porque o preço é um produto mais popular que subentende ser falsificado, pirateado. Não, não. Ele deve estar, de repente, está na norma, está cumprindo a norma, está cumprindo a certificação, só que tem um valor agregado menor e atingir uma classe menos abastada da população. Então, não é simplesmente você agregar a questão do preço à questão da credibilidade do produto, da origem do produto. Como o senhor bem salientou, existem grandes magazines, grandes lojas que vendem produtos sem a certificação ou com certificação de forma errada, né? Vende produto, de repente, que é pirateado, falsificado, que for burlado, fraudado, e, de repente, não existe uma fiscalização, não existe uma atuação do poder público como tem com relação ao mercado mais popular aí, desse circuito da APEC. Então, eu acho que não pode, de forma alguma, a autoridade pública estar vinculando a questão da fiscalização, da credibilidade do produto ao seu preço e ao público que se destina. Ele tem que analisar o produto em si, sem levar em consideração valores, sem levar em consideração qual é o público e é o alvo, né? Então, como você bem salientou, existem produtos vendidos no mercado popular aí, na região da 25 de Março, do Brás, do Bom Retiro e tudo mais, que são produtos populares, mas que estão de acordo com a norma, que não causam malefício algum ao consumidor e que podem ser vendidos sem problema algum. Só que as autoridades infelizmente, juntam essa questão do valor e da classe social que é para atingir esse produto, ligam isso à pirataria, ao contrabando, ao descaminho, o que for mais. Então, eu acho que tem tudo a ver, sim. Então, a partir do momento que a autoridade pública quer fiscalizar, quer tomar conta desses produtos ou serviços, não levar em consideração valores, e sim o produto em si, e saber se está certificado ou não, se é um produto original ou não, se tem procedência ou não, quem é o fabricante, quem é o importador, o que compõe aquele produto, isso é muito importante, né? Colocar na embalagem, no invólucro, ou o que for, com a informação básica, né? Quem faz, quem importa, quem produz, a composição daquilo, a validade e tudo mais. Então, acho que o mesmo pensamento seu. Eu acho que não tem nada a ver com relação ao preço e público-alvo. Tá certo. Muito obrigado, doutor José Carlos Guido. Doutor José Carlos Guido, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ex-diretor do Procon São Paulo, com passagens em escritórios de ponta também na cidade de São Paulo. Hoje ele está, deixa eu verificar aqui no seu currículo, ele foi instrutor, consultor de áreas de relações de consumo, direito do consumidor, responsável pela implantação do Juizado Especial Cível Central 2 na cidade de São Paulo, junto à Fundação Procon, ministra diversas palestras e cursos de empresas e órgãos públicos e privados. O Dr. Carlos Guido, como eu disse, uma das grandes sumidades do direito do consumidor do Brasil, junto com o Dr. Vinícius Zuardi, são pessoas realmente
extremamente qualificadas. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o doutor Miguel Pereira Neto. Eu já inicio falando do doutor Miguel Pereira Neto. Sem dúvida nenhuma, e isso eu tenho certeza, um dos advogados mais brilhantes da cidade de São Paulo, do Brasil. E o doutor Miguel Pereira Neto tem uma característica interessantíssima que eu não conheço em outros advogados. Ele é brilhante no direito civil e no direito penal. Eu não conheço outro advogado nessa condição. Não conheço, tenho quase 30 anos de formado, dou aula desde 1998 e não conheço. Doutor Miguel Pereira Neto é doutor em Direito pelo Largo de São Francisco, onde ele também se formou. Aqui, rapidamente, o currículo dele: graduado, especialização em Direito Empresarial e mestrado em Processo pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sócio fundador do escritório Lacaz Martins Pereira Neto, Gurevitch e Chueire, conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, consultor jurídico e diretor internacional do Buddha's Light International Association, conselheiro fundador da Fundação Lama Garchen para a Cultura de Paz, foi instituidor e presidente da ONG Cidade Escola Aprendiz, foi conselheiro municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi presidente da Comissão de Estudos sobre Corrupção, Crimes Econômicos, Financeiros e Tributários do IASP, e um advogado realmente singular. Não conheço dois com essa qualidade técnica. E mais, eu falo porque quando eu converso com o Miguel, eu fico horas e não tenho vontade de parar. Um homem espiritualizado, que não só tecnicamente preparado na advocacia, mas um homem realmente espiritualizado, que dá vontade de continuar conversando. É muito bom falar com o Miguel. Miguel, tem uma primeira pergunta para fazer para você, que parte do seguinte: investimentos em cultura, educação e lazer poderiam acarretar em uma diminuição da pirataria? É uma pergunta que se encaixa direitinho no seu perfil, tanto técnico quanto nessa sua visão espiritualizada, focada na educação. Você que é um sujeito que está preparadíssimo para responder sobre isso. Primeira pergunta. Bom, boa noite. Para mim é uma imensa honra, professor Armando Rovai. Agradeço pelo convite. Doutor José Guido, doutor Vinícius Zuarg, pela participação. Na verdade, queridos amigos aqui, né, já conheço também a trajetória de cada um, principalmente do doutor Armando, nosso professor. Então, e fico muito emocionado e lisonjeado com essa introdução que foi feita em meu nome. A gente, realmente, eu tenho uma experiência que acaba migrando por mais de uma área, mas sempre voltada para a parte processual, né? Isso, e a constituição, o crescimento do próprio escritório e também a minha vivência, não só no escritório em instituir algumas áreas, mas também a atividade no terceiro setor e também como no setor público, como conselheiro da criança e adolescente, que eu tive a oportunidade de tramitar por isso também. Então, parabéns pelo livro, pela coordenação do livro, pela organização do livro. Faço aqui os meus cumprimentos também aos autores, né, que participaram com textos muito elucidativos, como disse o doutor Vinícius, o doutor Armando, textos muito diferenciados, com visões distintas, não só pela advocacia, mas também pelo poder público, pela atuação na questão da pirataria, não digo nem só o combate, né, eu acho que é a questão como um todo. Então, faço esse cumprimento aqui em nome de alguns, né, puxo aqui o cumprimento em nome de alguns autores e inicio por uma mulher, né, muito respeitada, a nossa professora Maria Eugênia Finkelstein,
que também, aqui em nome de alguns amigos, né, como o Alberto Murray Neto, colega de turma, né, o Valfrido Vardi, Sergei Cobra Arbex, né, e o nosso querido Thomas Lau também, que participa do livro, né, com grandes iniciativas, acabou de ser premiado, inclusive, no Congresso, por sua atuação humanista brilhante nessa fase difícil de pandemia. Dr. Thomas Lau, além da sua grande formação, é um ser humano de extrema grandeza. Quando houve o problema da falta de oxigênio em Manaus, ele não titubeou, saiu da cadeira imediatamente, encheu aviões com tubos de oxigênio e satisfez em grande número a deficiência que houve pelo mau atendimento, infelizmente, que houve com relação ao tratamento das pessoas. Então, salvou vidas e assim vem fazendo. Também a APEC, gostaria de trazer aqui os cumprimentos, a Associação Paulista do Circuito de Compras, que realiza, como o doutor Armando disse, né, que isso vem melhorando muito. A APEC tem uma atuação perante todos os lojistas, o comércio, atende, realiza convênios com o SEBRAE, parcerias com o próprio INPI, na questão da propriedade intelectual, com as marcas, realiza congressos, seminários, cursos e dá orientação para as pessoas. Então, agora, né, já ligando a pergunta, né, depois dessa longa introdução, os cumprimentos, se a educação, não é, a cultura, ela traz uma melhoria com relação à questão da pirataria. Eu acho que nós temos a responsabilidade e a função das pessoas jurídicas, das empresas, a responsabilidade social, a responsabilidade pelo desenvolvimento social e pelo desenvolvimento econômico. Isso não está da porta para dentro, não é apenas das empresas. Hoje nós temos uma cultura que foi se engrandecendo com o tempo, essa cultura de ética, a cultura de integridade, a cultura de conformidade das empresas com as normas, né? E também isso que nasce ali, não só desde o board da empresa, até toda a cadeia de relações jurídicas existentes na empresa, desde a produção, a regularidade, a responsabilidade pelas normas técnicas, pelas questões comerciais, pelas aquisições de produtos, pela forma de pagamento, pelas questões de câmbio, pelas questões de importação, pela questão ligada ao Código do Consumidor, não é? Grande Código do Consumidor, o melhor Código do Consumidor do mundo, né? Muito completo, né? Assim como o Brasil é rico em outras leis também, e também é rico na nossa Constituição Federal. Então, a educação, ela não só a educação formal, como a educação comunitária, a educação que está em todos os lugares, ela também deve ser da porta para fora da empresa. Não é? Então, a empresa ela tem que ter um olhar para a sociedade. A empresa tem que ter um olhar para o próprio motivo da pirataria, não é? Para que a empresa não adote uma conduta nesse sentido. Quando nós ouvimos que medicamentos são pirateados, qual é a cultura que uma empresa que falsifica medicamentos, sendo que existem penas severas para quem falsifica, para quem corrompe, para quem adultera ou altera um produto para fins terapêuticos, medicinais, sejam medicamentos, suplementos, vitaminas,
Então, isso é de uma gravidade imensa. É claro que todos nós somos contra esse tipo de conduta, deve ser realmente reprimida, deve ser fiscalizada, deve ter uma atuação firme do Estado com relação a isso. Aí, quando nós percebemos que a empresa, da porta para fora, traz esse significado, nós temos que realmente ter uma atuação mais precisa no sentido de educar a própria empresa. E a educação da própria empresa acaba revertendo para o consumidor, para aquele que vende, para aquele que propicia que a própria organização das vendas, para a distribuição disso, como que isso é realizado. Então, a educação, como eu disse, não só a formal, como a educação comunitária, como se o bairro fosse uma escola, como se a cidade fosse uma escola, como se a escola não tivesse muros. A educação ela é um respeito, seja a igualdade, seja a diversidade. A educação propicia maior integridade, maior conformidade, propicia a dignidade da pessoa, propicia a equidade, a justiça social, e muito, e mais, propicia o despontar dos talentos e das aptidões de cada um, de cada jovem, intergeracional, do próprio idoso. Ela propicia o despontar dos talentos para que isso seja exposto, para que isso seja objeto de uma transformação social, para que isso seja objeto de maior equilíbrio na sociedade, e como se a escola não tivesse fronteiras. Então, a educação ela realmente traz a desnecessidade de alguém praticar um ilícito, e porque ela se sente pertencente àquela comunidade, ela se sente efetivamente uma pessoa cidadã, uma empresa cidadã, como o doutor Armando muito bem disse. Então, a pergunta ela acaba se encaixando, eu não quero me alongar muito na resposta, mas a pergunta ela se enquadra realmente na atual, vamos dizer, forma de as empresas atuarem. Quando nós tratamos de compliance, numa empresa, a empresa ela não só ela não só observa ao cumprimento de normas, regras e atividades internas. A empresa hoje ela tem na sua governança uma visão para o ambiental, para o social, de uma forma corporativa e educativa. Então, hoje a gente ouve falar e tem efetivamente aquela diferenciação de uma empresa, inclusive na sua competitividade, quando a empresa, a gente tem hoje o ESG, Social Governance Environment, ou Environmental, Social and Corporate Governance, que é hoje a visão necessária para todas as empresas. Uma empresa que é inclusiva, uma empresa que educa e uma empresa que não realiza, nos seus princípios, a ilicitude. Então, essa é a primeira resposta que eu gostaria de passar. Agradeço pela pergunta e agradeço pela apresentação que foi feita a meu nome. Miguel, eu estou quebrando a formalidade, estou chamando todos pelo nome. Claro, poxa, por favor. Você me fez pensar na sua resposta, e seria surpresa para mim isso. Algumas reflexões, E uma delas é o que enseja esse elemento da própria cidadania em si, o que leva a cultura, a educação para uma diminuição da pirataria em si.
Certa vez, eu assisti uma entrevista no Roda Viva de um publicitário chamado Oliviero Toscani. Na verdade, ele não era publicitário, ele é um fotógrafo da Benetton, que quando a Benetton era uma coqueluche na década de 80 para a década de 90, e ele fazia determinadas fotografias que se tornavam publicidade e que era muito criticada pelos publicitários. E, em determinado momento, ele foi entrevistado no Roda Viva e, rapidamente resumindo, o ponto fulcral era o seguinte: os publicitários de então, aqueles dos mais famosos, criticavam que aquilo que ele se projetava como publicidade não era publicidade, e sim uma forma de choque às pessoas que faziam, às vezes, da produção, da análise, aqueles que viam as publicidades, né? E ele dizia o seguinte: vocês, publicitários tradicionais, vendem um sonho de consumo que nunca vai ser atingido por grande maioria absoluta da população. Vocês vendem um falso atingimento. Vocês vendem como realização de uma felicidade o carro conversível, a moça extremamente bonita, o moço extremamente bonito, a graus de acesso que a grande maioria da população não terão e que ficarão frustrados em relação a isso. A minha percepção é criar um choque de realidade para que haja uma reflexão. Então, ele colocava feições, por exemplo, de uma pessoa que se assemelhava a Cristo morrendo de uma doença que tinha determinado preconceito na ocasião, ou um padre e uma freira se beijando. Eram fotografias que ele colocava e era propaganda da Benetton naquele instante. Faziam determinadas conjugações multirraciais, naquela época, bárbaros, aquele tipo de publicidade. E era criticado pelos publicitários. E eu era jovem, já passava da adolescência, eu achava tudo aquilo bárbaro. E me chamou muito a atenção, eu nunca mais esqueci esse tipo de afirmação que ele fez. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que leva, muitas vezes, à pirataria é aquele sentimento que as pessoas menos favorecidas têm de um acesso que eles não podem de determinadas marcas, de determinados produtos, e que procuram produtos paliativos para que eles possam consumir, porque os verdadeiros eles não terão condições, porque é muito caro, porque eles não vão ter condições. Aí a gente reflete, será que esses produtos não deveriam diminuir o preço? Será que essa lucratividade não deveria ser reduzida? Pergunto, não sei, pergunto. Será que não deveria, então, haver um maior incentivo para que haja o prazer na cultura, na religião, em outros fatores da vida, na música, prazeres genuínos que realmente não estão no consumismo? Porque se faz uma confusão, eu não quero me alongar, mas entre elementos fundamentais, como da livre iniciativa, da livre concorrência, com o consumismo. Será que não deveria ter uma reflexão nesse consumismo exagerado? Não tem nada a ver com livre iniciativa, não estou criticando a livre iniciativa. Eu sou uma pessoa que incentiva a liberdade econômica. Eu acredito na liberdade econômica totalmente. Eu sou a favor do livre, eu deixo claro isso, tá? Mas será que não deveria haver uma reflexão quanto a isso? Essa é a minha pergunta, Miguel. É sobre isso. Queria te ouvir para a gente focar e falar um pouco sobre o livro. Eu vejo a questão dos princípios. Os princípios que regem, o próprio direito e os princípios que regem a própria sociedade. Os princípios são, vamos dizer, a alma, do direito.
E quando se vê a necessidade de alguma quebra, de algum choque, né, como as fotos da Benetton, como as cores, né, na época da Benetton, né, que trouxeram, como as fotos do David LaChapelle, que fazia esses contrapontos para provocações da sociedade, né? A gente vê que as grandes transformações sociais que houve na humanidade, elas só ocorreram com grandes transgressões, com quebras de tradições. O choque com relação ao consumo, ele gera a vontade, não é, do consumidor, mas isso não gera necessariamente, não é, o consumo não gera necessariamente a felicidade, vamos dizer assim, né? Então, porque a felicidade está muito mais ligada aos princípios do que na mente, né, na matéria. E pensando nos princípios, a gente pensa na questão da igualdade, num distanciamento social, né, que realmente deve ser melhor, deve ter um olhar muito aprofundado por parte dos governantes e também as próprias instituições organizadas, né, da nossa sociedade. Então, a gente vê um trabalho muito firme perante as comunidades, não é? E a gente vê um trabalho muito firme perante o próprio comércio. Quando se diz, vamos revitalizar o centro da cidade, não é? E quando nós andamos atualmente pelo centro da cidade, qual que é a visão que a gente tem do centro da cidade? Então, quando vem um ministro do STJ ou um ministro do Supremo e aplica, depois de anos de processo, depois de anos de uma pessoa presa, de uma pessoa que passava fome, né? Uma pessoa que teve que, eventualmente, furtar o próprio alimento ou aquele brinquedo para o próprio filho, que ela acabou ficando presa, não é? Que tempos depois o Supremo e o STJ disseram isso é absolutamente insignificante. Não é? Então, quando a gente vai levar isso para a pirataria, a insignificância, não é? Ou um costume da sociedade, ou a oportunidade única que aquela pessoa tem para o seu próprio sustento, vender um produto, né, que é dito, vamos dizer, falsificado, como é o caso daquele produto mais simples, né, que pode ser parecido com outro, né? Como falando de princípios, vamos falar do símbolo, né, da camisa da seleção brasileira, por exemplo, né, que não tem dono, pô, né, não, né, com todo respeito aos patrocinadores, etc. A camisa da seleção brasileira é um símbolo e todo mundo pode vender ela da forma que for, entendeu? E eu entendo que, inclusive, com um símbolo que fosse parecido ali, né? Então, eu acho que existem as distinções, não é? Por isso que a justiça ela traz ali uma necessidade de uma balança, de um equilíbrio, né? E qual é a conduta que é socialmente aceita, né? Qual é em qual situação que é ausente a tipicidade material como uma ilicitude, né? Então tudo ali tem seus pesos. Onde que eu vou buscar o combate à pirataria? Eu vou buscar o combate à pirataria numa associação entre grandes marcas, a polícia, a Receita, com cacetete, com todo mundo na televisão, mostrando uma organização, mostrando uma operação espetaculosa. Contra quem? Exatamente contra aquelas pessoas que estão no finalíssimo
da cadeia da produção à alienação desses produtos. Então, a questão é muito complexa. Eu vejo que a oportunidade de emprego, a oportunidade de pequenos empresários têm, né, de exercerem a sua atividade econômica com a liberdade. Né? Então, existe uma liberdade econômica, como o doutor Armando acabou de dizer. Ela é respeitada e os direitos do pequeníssimo empresário, eles são exatamente os mesmos dos grandes empresários. Então, aquele pequeno empresário que criou o seu CNPJ, feliz da vida, numa MEI, criou a sua lojinha, de repente, vem uma operação devassa, sem saber quem é o que está vendendo, etc. Essa mania de violência, ela não cabe mais na nossa sociedade. Ela cabe em algumas situações extremas, de absoluta necessidade. Então, o combate à pirataria, ele não deve ser exercido da forma como vem sendo feito. Porque a responsabilidade das empresas, pensando lá no ESG, pensando na governança, pensando no ambiental, pensando no social, principalmente, essa cultura das empresas, como eu havia dito na resposta anterior, ela acaba refletindo exatamente nesse ponto. Né? Na própria educação do comércio, de ter o discernimento, né, se um produto é ou não é falsificado, porque tem muitas vezes que você não sabe. Né? Então, você vai adquirir um produto com menos custo, a pessoa que compra uma Maserati, um Porsche, uma bolsa de renome, um relógio tal, não vai no centro popular comprar, não tem essa necessidade. As grandes marcas podem, eventualmente, se direcionar para essa comunidade carente, para esse centro da cidade absolutamente esquecido, né? Esse distanciamento dos mais desfavorecidos, né? Para não falar menos favorecidos. Então, a gente tem uma situação que as empresas grandes, marcas e tal, elas podiam mudar a sua cultura, esquecer a violência que não é praticada por elas, é praticada por aqueles que executam, não é? E empreender e lançar produtos, digamos, com as suas próprias marcas mais acessíveis, lançar lojas grandes, não é? Até no centro de São Paulo, com outlets, produtos mais acessíveis, com produtos que não sejam aquela, vamos dizer, que, né, se for pensar em carro, tem o carro popular e tem o carro, né, as grandes marcas poderiam, de repente, gerar essa inclusão, essa acessibilidade, né, que seria, e também a própria educação, a empregabilidade, trazer para si a educação dessas regiões, a reestruturação dessas regiões. Então, eu não sei se essa é a última pergunta, né, se tem mais alguma, porque aí eu paro por aqui e deixo para a última, né, porque eu tenho alguns complementos ainda. Eu queria terminar, não, Miguel, eu acho que foi excelente. Eu queria terminar da seguinte maneira. O José Carlos Guido faz uma pergunta para o Miguel, uma pergunta rápida por conta do adiantado da hora. O Miguel faz uma pergunta para o José Carlos Guido e a gente finaliza. Então, começando com o José Carlos Guido, você faz uma pergunta para o Miguel e o Miguel faz uma pergunta para o José Carlos Guido e a gente finaliza. Uma pergunta, vou dar 2 minutos para cada um, para a gente finalizar. Tá bom. Doutor Miguel, excelente o Vinícius, explanação. eu não coloco o Vinícius, porque o Vinícius teve um compromisso e, infelizmente, ele teve que sair, mas senão eu faria um triângulo. Tá bom. Doutor Miguel, excelente explanação. O senhor tocou num ponto muito interessante, que é um ponto que eu gosto muito, que é a questão da fiscalização dos órgãos públicos. O senhor falou da fiscalização dos grandes e dos pequenos, né?
Então, nesse sentido que eu vejo, o tratamento é desigual mesmo, infelizmente desigual. Nós que militamos na área de defesa do consumidor, nós verificamos que também na esfera dos ilícitos administrativos, o pequeno é sempre mais penalizado do que o grande. Claro que o grande tem um poder econômico, tem grande corpo jurídico e tudo mais, mas o pequeno que paga o pato, porque ele não tem um advogado especialista para fazer a defesa dele e ele acaba tomando uma sanção em cima daquele faturamento que ele teve, dependendo do mês. O faturamento é melhor, por exemplo, agora no Natal. O PROCON, por exemplo, vai autuar um pequeno em cima do faturamento agora do Natal, quebra, porque a pessoa não vai ter dinheiro para pagar a sanção. Então, na verdade, a sanção não tem o caráter educativo, e sim de quebrar, de você inviabilizar a atividade econômica daquele comerciante. E nós sabemos que o que a PEC atinge aí são os pequenos comerciantes aí do centro de São Paulo, né? Então, nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor acha mesmo dessas fiscalizações, inclusive até com os clientes do senhor, e a própria ligação que tem com a PEC, enfim, com tudo isso. Eu agradeço. Eu vou pedir só, Miguel, pois não. Só pedir 2 minutinhos cada um para que a gente possa, por conta do adiantado da hora. Vamos lá. Tá ótimo. Obrigado, viu, José Carlos Guido. Eu agradeço a pergunta, eu acho que é bem apropriada e a gente tem o direito privado, não é? E a proteção das marcas, ela está num limbo. Não é? Ela tá, se for um pouquinho para cá, está no privado, se for um pouquinho para cá, está ali no interesse público. Não é? E interesse público que eu digo porque é um crime, vamos dizer, que pode ser de iniciativa privada, como em algum caso, como, na verdade, de iniciativa pública por outro. E aí vem a questão da fiscalização, não é? Seja ela tributária, não é? Fiscal, ou a fiscalização mesmo com relação às marcas, porque quem faz a fiscalização de um produto falsificado não é necessariamente o poder público. Não é? Quem sabe discernir é exatamente a marca. Então, essa associação entre marcas, entre empresas privadas com o poder público para realizar operações, para mim, com a minha opinião, ela está sujeita a grandes nulidades. Por quê? Por conta do devido processo legal, por conta da cadeia de custódia das provas, por conta da utilização de uma prova que foi produzida aqui contra um particular futuramente em esferas distintas. Não é? Então, assim, existe um contrassenso. Por quê? Porque o particular não pode estar de mãos dadas com o poder público para realizar uma fiscalização que é sua. Muito bem, excelente, excelente. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu acho que isso deve mudar. Não é? Eu acho que existe uma visão da propriedade intelectual, da propriedade com relação à própria criação. Tem que ser respeitada a criação de cada um, não é? Porque, afinal de contas, é esse lampejo de ideias, é essa conexão de ter para... Né? Hoje a gente vê alguém tem uma ideia de um aplicativo, em 2, 3 anos está vendendo por milhões. Né? Então, a ideia ela é de uma preciosidade e ela é um diamante supremo. Né? Então, a criação deve ser protegida, a propriedade intelectual deve ser protegida. Né? A marca, o produto, aquela determinada característica, a imagem, né? E aquilo que gera a atração do consumidor para a aquisição do produto. Então, tudo isso tem um valor imenso. Mas a fiscalização ela está muito mais vinculada a uma exclusividade do poder público. Né? E não ser transferida em parceria para o particular. Então, eu acho que isso acaba gerando uma coisa que eu vi muito na minha infância e na minha juventude, porque eu vivi na época de ditadura, na minha infância e na minha juventude. Mas eu tive a felicidade também de ver
a transição democrática, né? Como que funciona uma sociedade organizada, constituída, né? Com as suas regras, normas oriundas dos princípios, como nós falamos. Então, essa atividade, essa conduta das empresas grandes, elas não se adequam ao próprio sistema, né? Porque a época da pancadaria, porque você vê lá aquela coisa, os guardas, né? Geralmente você vê aquela coisa com escudo, quem é que está do outro lado? Então, é uma proteção que é uma grande de uma ilusão. Desnecessário. Tanto é que o próprio STJ, para concluir, doutor Rovai, desculpa, o próprio STJ entende, em alguns casos, com lúcidos entendimentos, que, embora a prática do comércio de produtos piratas não seja exemplar, não há como considerá-la punível, tendo em conta que é aceita pela sociedade, constituindo a conduta o exercício de emprego informal para a pessoa que pratica, sendo este apenas o seu objetivo, desfigurando-se, assim, a sua relevância penal. Então, a relevância penal, com a intervenção do Estado, com a sua força, certo? Diante de uma determinada situação absolutamente risível. No final das contas, não é algo que é adequado socialmente. E aí, pensando no princípio da adequação social, como o doutor Rovai comentou. Então, a gente tem uma situação complexa que se deve esquecer de determinadas regras e normas a fim de gerar uma transformação social com a inclusão e a educação para todos e todas, de uma forma equânime, igualitária. Então é isso. Eu acho que a fiscalização dessa forma como é praticada, de mãozinhas dadas com as empresas, para mim, não funciona. E isso, para mim, não é pirataria. E não é punível. Desculpa. Demorei demais. Perfeito. Não, perfeito, super elucidativo. E agora, Miguel, uma pergunta para o José Guido. As empresas, né? Existem empresas que administram os centros comerciais. Existe a empresa que aluga as lojas nos centros comerciais. Existe o lojista que recebe aquela coisa alugada, né? E ali ele exerce a sua atividade. Né? Então, a minha pergunta, né, que ela é referente à própria conduta, né? As modificações, quais as modificações na conduta empresarial são necessárias? Quais são necessárias? Quais condutas são necessárias para que a consecução lícita daquela venda daquele produto seja praticada? Né? Então, assim, diante do consumidor, não é, que é a sua especialidade, doutor José Carlos Guido. Né? Então, o que a empresa hoje, né, deve fazer? Quando ela recebe um espaço para exercer livremente a sua atividade, né, e para que também não afete essa própria tal... Tem o poder público necessidade de individualizar a conduta de cada um? Sim, o doutor Miguel, muito bem colocado a sua questão, mas eu queria finalizar a questão lá quando o senhor falou da questão da fiscalização. Eu acho o seguinte, eu tenho o mesmo pensamento do senhor. A partir do momento que o órgão público, que o poder público dá a mão particular para fiscalizar um terceiro, enfim... Aí acabou tudo. Eu acho que o poder público é único e soberano para isso. Então, ele vai sozinho, fiscaliza,
abre o expediente, devido ao processo legal, todo mundo é ouvido, contraditório e tudo mais. Então, a gente tem o mesmo pensamento em relação a isso. Com relação aos centros comerciais, né, que são os administradores, o que for, de shopping center, espaços comerciais e tudo, eu acho que não existe e não vai existir a questão da solidariedade, nunca. Né, porque existe um contrato comercial aí, de uma locação de um espaço. Então, a partir do momento que a gente tem uma locação do espaço, não tem relação de consumo, então não podemos aplicar o código do consumidor, ele não vai atingir o estabelecimento por um todo, lá, o shopping center ou espaço comercial. Então, isso é bem claro, bem tranquilo com relação a isso. Claro que quando você estiver locando um espaço dentro de um centro comercial, podemos criar algumas premissas que nem precisariam ser criadas, mas podemos colocar no contrato o que não pode ser feito pelo lojista, pelo locador do espaço, locatário do espaço. A partir desse momento, eu não vejo, nunca vislumbrei, nem vou vislumbrar qualquer responsabilidade e qualquer penalidade contra o locador, que é o dono do espaço comercial, o administrador do shopping, enfim, a figura que nós vamos criar e tanto faz para nós. O que eu quero entender, o que eu quero passar é o seguinte: quem é responsável para vender aquilo é o lojista, é o destino final ali, é o tete a tete, consumidor, fornecedor, lojista. Não podemos estender a responsabilidade para o shopping center. Eu não vi, na verdade, com relação à defesa do consumidor, eu nunca vi e não tem nem como fazer um negócio desse, porque é uma coisa assim impossível de ser feita. Com relação à questão criminal, com certeza o senhor deve ter passado por muitos casos assim, né? Porque a gente observa muito aí na mídia que eles pegam um produto pirateado, falsificado, o que for, num ponto de venda dentro do espaço comercial, dentro de um shopping center ou de um centro comercial, e em vez de eles fecharem aquele espaço, eles vão fechar o espaço por um todo. E eles não pensam na atividade econômica do locador, do dono do espaço. Né? Acho que é bem nesse sentido. Então, veja, não tem um porquê. Se a pessoa está colocando à venda um produto que é falsificado, pirateado, por que penalizar o dono do espaço? Todos os outros. Vamos penalizar quem é que está praticando, a prática. E o senhor bem salientou, existem muitos casos aí com o STJ e o próprio STF estão falando, não é crime isso aí, não tem como ser crime. Mesmo porque você não está causando lesão nenhuma para ninguém, você não está causando malefício algum. O que você pode fazer, claro, apreender a mercadoria, levar para uma certificação, levar para você fazer apurar se está errado ou não. Perícia. Mas aí é o poder de polícia que vai fazer isso. Mas não simplesmente chegar, lacrar um estabelecimento por um todo, porque tem uma certa loja, um certo espaço locado ali, está vendendo um produto que está em desacordo com a legislação. Então, acho que eu tenho o mesmo pensamento que o senhor nesse sentido. A gente não consegue estender a defesa do consumidor, a solidariedade do consumidor para o dono do espaço. Consequentemente, se tem um ilícito ali, por que o dono do espaço, o administrador, o que for o gestor, tem que ser penalizado pela prática daquele lojista? Tá? Eu acho que é bem por aí. Espero ter ajudado um pouco. Maravilha. Tá? Não, excelente, excelente. Eu tenho que parabenizar os dois. Vinícius não está aqui conosco, mas também parabenizar o Vinícius pelas assertivas. Eu acho que foi muito enriquecedor para mim, para os demais que estiveram aqui conosco, nos assistindo. Esse nosso bate-papo vai ser colocado no YouTube. Nós teremos o nosso livro que será lançado no dia 3 de dezembro, Proteção das Marcas e Propriedade Intelectual, o foco é o combate à pirataria. É um livro importantíssimo, contribuição de vários autores, as entrevistas magníficas, participação de todos aqui presentes. Eu tenho que agradecer profundamente os nomes de todos os representantes, os colegas, em especial o Dr. Miguel Pereira Neto, José Carlos Guido, Vinícius Warg, tantos outros que o próprio Miguel citou, Alberto Manri Neto, Maria Eugênia Finkenstein, Cláudio Finkenstein, e vários aqui presentes, que eu ficaria relacionando aqui durante mais de 10 minutos. Pessoas incríveis, profissionais, um quilate enorme. Então, não vou relacionar um por um aqui, que quem tiver a oportunidade de adquirir o livro vai ter a chance de perceber. Eu menciono que todas as perguntas não foram
passadas anteriormente. Aqui eu fiz a surpresa de um perguntar para o outro. Nós fizemos, então, essas nossas oportunidades de conversa. Acho que foi realmente muito importante que nós falamos sobre combate à pirataria de um jeito simples, inovador. Nosso bate-papo foi inovador, nós fugimos da formalidade, como tem que ser. Nós somos pessoas que queremos o vanguardismo nas relações pessoais, negociais e jurídicas também. Precisamos de novos sistemas. O mundo mudou. Não dá para que a gente mantenha aquilo que sempre foi feito há 50, 70, 100 anos. Não dá para a gente, principalmente nós, operadores do direito, que mantenhamos aquele fomento ao litígio, à agressividade. Nós temos que buscar a harmonia, a apaziguação. E acho que todos nós aqui pensamos do mesmo modo, né? Então, muito obrigado. Quero agradecer a todos a chance desse bate-papo. Terão outros, seja para a revitalização da cidade de São Paulo, seja para falar sobre proteção das marcas de propriedade intelectual, será também especificamente para o combate à pirataria, será sobre harmonização, apaziguação no direito. São temas que a gente precisa levar a sério e buscar cada vez mais os vários atores desse cenário, que é importantíssimo para uma vida melhor, uma vida mais cidadã. Alguém mais quer falar alguma coisa, Miguel? Eu gostaria só de falar algo que eu esqueci. Eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão nos ouvindo e assistindo. Não é que eu agradeci ao doutor Armando, aos nossos queridos, a todos os atores e tal, e eu agora gostaria de agradecer e desejar muita saúde e tudo de bom para todas e todos. Muito obrado. Bem obrigado também. Agradeço também, Armando, doutor Miguel, Vinícius, também pela participação, tudo aí, e me colocar à disposição da PEC, doutor Armando, para a gente fazer mais bate-papos, mais eventos assim, que são bem interessantes mesmo, e essa informalidade faz parte, eu acho, do nosso dia a dia, né? Muito formalismo não leva a nada, né? Eu sempre fui por esse caminho, né? Muito formal, a gente não consegue chegar aonde a gente quer chegar. E a gente quer chegar no nosso, por exemplo, no associado da PEC ou nas pessoas aí que são estudantes, estagiários, o que for de direito, ou mesmo fora do direito, se a gente usar muito formalismo, o vocabulário também muito rebuscado, a gente não consegue atingir o que a gente quer passar do nosso conhecimento, um pouco conhecimento que a gente tem. Então, eu estou à disposição também de vocês aí, da PEC, à disposição do Miguel, enfim, o que precisar, podem contar comigo, tá bom? Uma boa noite aí. Obrigado por tudo. Obrigado, Miguel. Obrigado, José Guido. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. Muito boa noite.